Graça e paz, meus irmãos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 16, dos versículos de 25 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, dos versículos de 25 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículos de 25 ao 33. Diz assim nosso texto: Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos: Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar uma vez mais? Pai, tua palavra foi lida. Que o Senhor, ó Deus, por meio do teu Santo Espírito, possa nos auxiliar na compreensão da mesma. Fala ao nosso coração. Apacenta o nosso coração, Pai. Dá-nos graça, Senhor, de seguir o teu caminho. Oramos em nome de Jesus. Amém. Palavras de despedida sempre provocam em nós confusão, tensão, angústia e tristeza. Despedir-se de alguém que está à beira da morte, certamente que é uma das experiências mais aterradoras que todos nós possamos passar. As últimas palavras de alguém são palavras que nós precisamos ter atenção. Porque essas palavras são palavras de grande importância. O texto que está diante de nós, do capítulo 14 de João até o 17, é chamado do discurso da despedida de Jesus. Gostaria que você imaginasse comigo. Jesus passou há 3 anos capacitando os seus discípulos, ensinando, curando, estando perto dos seus discípulos. Mas agora, então, Jesus começa a fazer um discurso difícil de se ouvir, porque Jesus está dizendo: eu vou para junto do meu Pai. Eu imagino que os discípulos começaram a olhar um para o outro assim,
e às vezes até cochichar um para o outro e dizer: como é que é isso? Como que vai ser isso? Nós vamos ficar sozinhos? Jesus vai embora e como é que vai ser? Então, o tom desse discurso de despedida é um tom de muita confusão e também de muita tristeza e incerteza por parte dos seus discípulos. Então, esse bloco que nós vamos estudar esta noite contempla a 8ª e última sessão do discurso de despedida de Jesus. Então, esse bloco funciona como se fosse um epílogo. Um epílogo, quem tem costume de ler livros sabe que um epílogo é um fechamento de uma obra literária, e geralmente a gente não lê um epílogo. A gente acha, não, isso aqui não precisa. Isso aqui não tem muita coisa importante, a gente já leu quase o livro todo, mas no epílogo tem grandes informações que nos dão uma compreensão maior da obra. Então, esse epílogo oferece um comentário conclusivo sobre a pessoa e a obra de Jesus e a resposta esperada de cada cristão. Então, depois dele estabelecer o prólogo, que começa lá no capítulo 13, versículo 31 a 38. Então ele faz 6 declarações, que começa no capítulo 14, verso 1, e vai até o capítulo 16, versículo 24. Jesus agora oferece uma explicação final do seu discurso de despedida e uma exortação aos seus discípulos. Nessa parte do discurso, Jesus fala claramente sobre seu retorno ao Pai e encoraja os discípulos a perseverarem à luz de sua obra consumada. Os discípulos de Jesus, de todas as épocas, de todos os tempos, são exortados a crer nele e em sua obra e a continuar seguindo, encontrando paz em sua vitória sobre o mundo. Por isso, meus irmãos, esta noite, eu quero meditar no seguinte tema: o consolo de Jesus em nossas aflições. O consolo de Jesus em nossas aflições. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. E obviamente que essa pergunta você já sabe a resposta. Você tem passado por aflições? Você precisa de consolo? A resposta é sim. Nós temos passado por aflições. Nós precisamos sim de consolo. E quando nós olhamos para esse texto em específico, nós vemos o consolo de Jesus em uma hora crucial, em uma hora em que ele se aproxima da cruz. E Jesus, mesmo diante dos seus intensos sofrimentos, ele é capaz de nos consolar. A grande questão é como Jesus nos consola. A primeira lição que nós vemos aqui nesse texto é que Jesus nos consola afirmando que nós somos amados por Deus. Nós somos amados por Deus. Compreende o primeiro bloco, versículo 25 até o versículo 27. Então o texto diz, embora eu tenha falado de forma figurada. É interessante aqui que Jesus, quando ele diz isso, ele não quer dizer que ele está falando por meio de uma comparação, mas ele está usando uma linguagem obscura, uma linguagem que os seus discípulos não seriam capazes de entender naquele momento. Mais ou menos
assim. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes nós não entendemos o que aquilo significa, por mais que a Bíblia nos diz. Mas quando estamos no meio do turbilhão, nós não entendemos muita coisa. E Jesus está falando aqui de uma forma que os seus discípulos não serão capazes de entender naquele momento. E isso faz contraste com o claramente no final do versículo 25. De acordo com o Evangelho de Lucas, o período das palavras claras se iniciou com as aparições após a ressurreição de Jesus. Então, os discípulos seriam capazes de entender depois da ressurreição de Cristo, mas naquele momento eles haveriam de ficar com um ponto de interrogação. Jesus falou por meio de parábolas. E para os seus discípulos, aquelas parábolas eram claras, mas para aqueles que não faziam parte do reino, eram palavras que seriam impossíveis de ser compreendidas. Mas agora, por conta do propósito, da missão, porque os discípulos não poderiam suportar aquele momento, não foi possível eles compreenderem aquele todo discurso. Então, quando esse dia chegar, ou seja, a ressurreição de Cristo, os cristãos entenderão claramente o que significa pedir as coisas ao Pai em nome de Jesus. Naquele dia, então, diz Jesus, vocês pedirão em meu nome. Essa intercessão maravilhosa está ligada à alegria que aqueles cristãos experimentarão depois da ressurreição de Jesus Cristo. Mas há uma grande questão aqui, que é a questão fundamental que Jesus quer enfatizar aos seus discípulos. Há um perigo de se enfatizar o uso do nome de Jesus, esse novo relacionamento de oração com o Pai. Isso pode levar alguns a pensar incorretamente que o Pai está distante e alheio, indiferente aos nossos problemas. O que Jesus quer estabelecer aqui é que nós temos um relacionamento com o Pai por meio de Jesus Cristo. Nós temos comunhão com este Pai. Então este Pai não está do outro lado da galáxia. Este Pai não está fazendo outras coisas, não se importando conosco, mas Jesus estabelece que esse Pai nos ama. Esse Pai é um Pai gracioso. Esse Pai é um Pai que se relaciona com o seu povo. Nós podemos nos dirigir a esse Pai, porque esse Pai nos ouve. Mas não apenas um Pai que ouve, um Pai que importa, mas um Pai que responde às nossas orações. E aí, outra expressão que a gente deve falar um pouco é quando Jesus diz assim: não estou dizendo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Jesus aqui não está negando o seu papel mediador, conforme nós vemos em vários textos, Romanos 8:34, Hebreus 7:25 e 1 João capítulo 2, versículo 1, onde apresenta Jesus como o nosso intercessor em decorrência da sua obra expiatória na cruz. Não, meus irmãos, o que nós precisamos entender aqui é que, uma vez que nós estávamos afastados da comunhão com Deus por conta do pecado, e agora Jesus nos aproxima pelo seu sangue,
Agora nós temos essa comunhão com o Pai. Agora nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia em tempo oportuno. O que Jesus quer dizer é que, quando Ele ressuscitar, todos os cristãos lá daquele tempo, e nós podemos nos achegar a Deus, ao nosso Pai, porque o nosso Pai enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e para, em última instância, restabelecer o relacionamento que estava rompido. Portanto, é de suma importância quando nós estamos passando por aflições, saber que somos amados por Deus. E essa linguagem que Jesus usa aqui não é uma linguagem de bajulação, não é uma linguagem sentimental, não é uma linguagem para inflar o nosso ego, mas é uma linguagem pontual que aconteceu na cruz do Calvário. Uma linguagem que aponta para a obra de Jesus Cristo. E aí nós lembramos de Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o nosso próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor do Pai foi derramado na cruz. E esse amor pode ser sentido, esse amor pode ser experimentado. E faz toda a diferença, meus irmãos, quando nós estamos vivendo uma situação angustiante, difícil, que é maior do que nós, sabermos que somos amados pelo nosso Pai. Nós não somos órfãos, queridos, de Pai espiritual. Nós temos esse Pai. E dia a dia nós podemos nos relacionar com esse Pai amoroso, com esse Pai gracioso, que dia após dia nos dispensa o seu cuidado, nos dispensa a sua misericórdia e a sua paz. O versículo 27 nos mostra esta realidade, que o Pai nos ama. E essa linguagem é: o amor do Pai jamais acaba. O amor do Pai não tem um limite. Desde os tempos eternos, Deus tem nos amado em Cristo Jesus. Ele não diz: o Pai os amou, o Pai os amará. Ele nos ama, o Pai nos ama e continuamente continuará a nos amar. Deus não nos amará menos pelo que fazemos. O seu amor nos constrange. Por isso que, quando Jesus afirma que Deus nos ama, isso nos consola. Muitas vezes, quando passamos pela aflição, nós temos a tendência de esquecer. E por isso nós precisamos ser lembrados que somos amados por Deus. E que esse Pai nos chama para um relacionamento para todo o sempre. Mas há uma outra maneira pela qual somos consolados. É o fato de que Jesus corrige as imperfeições da nossa fé. Observe comigo aí, depois que Jesus fala sobre o amor do Pai, versículo 29. Disseram então os seus discípulos: agora que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabe todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que de fato vieste de Deus. A grande questão é:
diante de tudo que Jesus expôs para os discípulos, será que entenderam mesmo? Eles compreenderam? Vamos imaginar a seguinte questão. Imagine você numa sala de aula onde o professor está explicando um tema complexo e que você nunca teve contato com esse tema. E aí, para dar uma boa resposta para o professor, todos entenderam? Entendemos, professor. Mas o professor sabe que ninguém entendeu. O cenário é o mesmo. Os discípulos não seriam capazes de entender aqui. Eles só seriam capazes de entender depois que Jesus tivesse sido morto, depois que Jesus tivesse ressuscitado e o Espírito Santo tivesse vindo. Antes disso, eles seriam incapazes de compreender aquelas palavras. Então, os discípulos de Jesus confessam saber mais do que realmente sabe. E o grande equívoco dos discípulos aqui é crer em Jesus pelo motivo errado. Crer em Jesus é excelente, mas eles estão crendo em Jesus porque Jesus sabe as coisas por antecipação. Jesus conhece o que está na nossa mente, mas Jesus está então dizendo: vocês não compreenderam. Lembra, aqui nesse mesmo evangelho, capítulo 1, quando a Filipe e Natanael estão tendo uma conversa, Filipe está falando: olha, nós achamos o Messias, e esse Messias vem de Nazaré. Então Natanael diz assim: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. E aí Jesus revela algo particular da vida de Natanael. Jesus afirma: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí Natanael exclama: agora eu creio que você é o Salvador, o Messias. E Jesus diz: você crê por causa disso? Então Jesus está querendo dizer àqueles discípulos, nesse momento tão crucial: vocês não devem crer em mim porque eu sei de coisas a respeito de vocês. A fé daqueles discípulos estava equivocada. Eles não podiam crer. Eles não podiam entender, melhor dizendo, aquele discurso de Jesus que era carregado de algo que ainda viria. E então eles poderiam entender. E o que nos chama a atenção, meus irmãos, é que aquele equívoco daqueles discípulos é algo bem particular deles. Bem particular. E pode acontecer o mesmo conosco. Nós precisamos crer em Jesus pelo motivo correto. Por que nós cremos em Jesus? Porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele é o nosso Redentor. E aí Jesus revela algo inconsistente da fé dos seus discípulos. Observe então aqui o tanto que a fé dos discípulos de Jesus era uma fé que precisava ser moldada. Jesus diz, versículo 32, eis que vem a hora e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. E aqui é o ponto onde a fé daqueles discípulos se demonstra como sendo muito frágil, porque eles não seriam capazes de estar com Jesus. Quando Jesus está na agonia do Getsêmani,
Jesus então repreende os seus discípulos dizendo: vocês não puderam vigiar nenhuma hora comigo. Jesus está sozinho, sem a companhia dos seus discípulos. Mas Jesus lembra: olha, vocês serão dispersos, mas o meu Pai está comigo. Mesmo que Jesus brade da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sabia que o Pai jamais iria desamparado, porque tudo que Jesus fez foi em obediência à vontade do seu Pai. E o que nós podemos ver nessa declaração final aqui? Lembrando um pouquinho da lição anterior, é que quando nós estamos na nossa aflição, o Pai está conosco. Não é apenas um Pai que não vai embora, mas é um Pai que caminha conosco na nossa dificuldade. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse Deus que nos consola. Esse é um Deus que é sensível, que está atento às nossas angústias e aflições mais profundas. Mas pensando na declaração precipitada dos discípulos, dizendo que eles creram. E que, na verdade, não creram. Os discípulos se concentraram num aspecto menos importante, que é o fato de Jesus saber as coisas por antecipação. E eles até se vangloriaram disso. Não, nós sabemos. Agora nós cremos, agora nós podemos entender, mas eles não, de fato, não entenderam muita coisa. Podemos pensar em nós, podemos pensar que a nossa compreensão é muito mais madura do que realmente é. Muitos irmãos estão na igreja há muito tempo e, de repente, alguns podem até dizer: eu tenho um nível de maturidade muito bom, quando na verdade não tem. Por isso que a nossa compreensão acerca da palavra de Deus precisa ser uma compreensão equilibrada. Nós jamais podemos declarar aquilo que de fato nós não entendemos, aquilo que de fato não cremos. Até mesmo nossas confissões verdadeiras podem estar comprometidas por essa imaturidade espiritual. O que Jesus está diagnosticando na vida dos seus discípulos é essa imaturidade por parte deles. Eles não poderiam crer, eles não poderiam entender, porque como Jesus já tinha falado lá no capítulo 14, Jesus precisava ir para que o Consolador, o Espírito Santo, viesse para que pudesse trazer luz ao coração dos discípulos. Mas então os discípulos, eles acham que as verdades espirituais podem ser compreendidas apenas pela razão e não pelo desenvolvimento de um relacionamento com o próprio Cristo. Quando nós somos espiritualmente imaturos, nós não conseguimos suportar o ataque de uma decepção severa, da oposição, do luto e do sofrimento. Eu já vi alguns cristãos que há muito tempo na igreja, muito tempo, participando de atividades da igreja, mas quando eles sofreram alguma decepção, eles simplesmente saíram da igreja. Porque eles ainda eram discípulos imaturos, que naquele momento eles não tiveram condições de passar por uma decepção, passar por uma dor. E por isso Jesus aqui está orientando os seus discípulos e trazendo consolo
através de uma correção da nossa fé. Todos nós, meus irmãos, precisamos disso. Desde aquele que está chegando agora na igreja, até aquele que já tem muito tempo na igreja, a nossa fé tem as suas imperfeições. E quando Jesus permite algum tipo de aflição na nossa vida, é porque Ele quer nos consolar, reorientando o caráter da nossa fé. É isso que Jesus está fazendo, falando com os seus discípulos. Nós devemos nos concentrar naquilo que é essencial. Não no fato de Jesus saber coisas a nosso respeito, e Ele sabe, mas no fato de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele é o nosso Redentor, e que Ele caminha conosco no meio da aflição. Então, como que Jesus nos consola? Afirmando que nós somos amados por Deus. Nós termos essa noção e jamais esquecer que somos amados por Deus. Mas também Ele nos consola, corrigindo as imperfeições da nossa fé, para que a nossa fé seja uma fé que esteja depositada no Cristo que venceu a morte e que agora está à direita de Deus e que sempre faz o melhor para nós. Mas em último lugar, versículo 33, um versículo bastante conhecido. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É importante destacar aqui, meus irmãos, que o discurso de despedida de Jesus volta ao seu início. No começo, em João capítulo 14, versículo 1, Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, confiem em Deus, confiem também em mim. E aqui nós lemos algo semelhante: neste mundo vocês terão tribulações, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ambas as passagens se concentram em Jesus. Ambas prometem paz ao cristão que verdadeiramente confia em Cristo. Em certo sentido, todo o discurso de despedida foi a respeito de Cristo. Portanto, tudo o que Jesus vem dizendo foi para encorajar seus seguidores a olharem para o mundo pela perspectiva de Jesus e de sua vitória. Agora, então, nós precisamos pensar em algumas questões sobre esse versículo, especificamente sobre o versículo 33. Será que esse versículo ensina que a paz que Jesus oferece nos permite escapar dos problemas da vida? Será que ele faz essa promessa? Como alguns pregadores afirmam por aí. A fé em Jesus resolve automaticamente todos os nossos problemas? É óbvio que não, meus irmãos. Na verdade, os nossos problemas se intensificam mais quando passamos a seguir a Jesus. Então, como cidadãos do reino, nós precisamos fazer e pensar em dois movimentos: aquilo que Jesus fez lá na cruz, uma obra consumada, irrepetível, é um fato, está consumado, e aquilo que será realizado quando Ele voltar, na consumação final. Nós estamos entre esses dois momentos. Nós assim chamamos o já, mas ainda não.
E é nesse sentido que nós precisamos pensar sobre esse versículo. Mas ainda há uma outra questão que eu gostaria de pensar com os irmãos. Para alguns, possuir a vitória de Jesus significa estar isento de tragédia, conflito, pobreza, luta e desilusão. Como se Jesus fosse um tipo de pessoa que prometesse assim: olha, o dia que você passar a me seguir, todos os seus problemas vão acabar. Você não vai ter mais nenhum problema. Jesus nunca fez esse tipo de afirmação. E quando nós olhamos a narrativa bíblica, quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos os cristãos passando por grandes aflições. E é curioso, meus irmãos, que Jesus aqui fale de paz e problemas ao mesmo tempo. Então, quando nós pensamos em paz, nós podemos pensar de duas maneiras. Paz, eu só posso ter paz quando os meus problemas acabarem. Eu só vou ter paz quando tudo estiver resolvido na minha vida. Quando eu estiver com qualquer conflito, eu não posso ter paz. Mas há um outro sentido dessa paz. É a paz desfrutada diante dos problemas. Na aflição, eu encontro paz. E aí, quando nós olhamos, principalmente domingo passado, o reverendo Carlos falou sobre a história de Daniel, e a gente viu um grande conflito. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas na cova. Deus não livrou os seus amigos da fornalha, mas livrou na fornalha. E nesse sentido, eles puderam contemplar a graça do Senhor, que não tira os nossos problemas, mas nos dá a paz em meio aos problemas. E é isso, meus irmãos, que nós somos chamados, exortados pelo Senhor. A fé em Cristo não elimina os problemas, mas a fé em Cristo nos capacita a encontrar paz no meio da aflição. Esse é o diferencial da vida cristã, da fé cristã, é encontrar paz no meio das dificuldades. Os cristãos sempre enfrentaram e vão continuar enfrentando a oposição do mundo. O mundo jamais vai ser amigável aos cristãos. O mundo é um sistema de crenças, de valores que se opõe à fé cristã. E nesse sentido, nós vamos ser sempre afligidos. Mas mesmo sendo afligidos, o Senhor está conosco. Mesmo passando por aflições, nós podemos encontrar paz, porque o Senhor nos promete. O versículo 33, a segunda parte, diz: tenham ânimo. Mas há uma outra versão que diz: tenham coragem. Tenham coragem. E esse é o mesmo verbo, a mesma expressão que aparece lá quando os discípulos estão na tempestade. Jesus diz: tenham coragem. Animem-se. Ter coragem, meus irmãos, é um ato de fé. E é isso que o Senhor Jesus nos pede para fazer. Observe que Jesus não diz: tenham coragem, você vencerá o mundo. Jesus não diz isso. Talvez algum pregador por aí possa dizer isso. Se eu venci, você pode vencer. Mas Jesus não fala desse jeito. A estrutura da frase no grego é enfático. Tenha coragem, eu venci o mundo. E por que nós
precisamos ter coragem, por causa da vitória de Jesus na cruz. E aí nós podemos pensar da seguinte maneira: se Jesus foi simplesmente um homem exemplar, que alcançou um padrão de vida superior, então ele tem pouco para nos ensinar. Tentamos então vencer o mundo, mas nós falhamos. Mas se Jesus é de fato o Filho de Deus, que venceu o mundo não apenas em prol de sua causa, mas por causa de nós também, se sua vitória em sua vida pode se tornar uma vitória que desfrutamos, uma vitória estendida a nós quando o abraçamos pela fé, então a sua vitória é a nossa vitória. Nós estamos unidos a Jesus Cristo e nada pode nos separar do seu amor. Então, com Ele, nós venceremos. Jesus enfrentou o nosso inimigo e triunfou. E dessa maneira nós podemos encontrar paz por causa da vitória que Cristo nos proporciona. E isso não é uma linguagem triunfalista, mas é uma linguagem bíblica. Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte, como o apóstolo Paulo diz, graças a Deus que Jesus Cristo nos dá a vitória, e Ele nos deu esta vitória. E é por isso que eu e você podemos encontrar paz das aflições. Nós podemos encontrar o consolo de Jesus. Mesmo diante de circunstâncias aterradoras, podemos encontrar sua paz. Pois o Cristo a quem estamos unidos venceu todas as nossas lutas. E nesse sentido, podemos experimentar a sua paz por meio de sua vitória na cruz do Calvário. E isso deve nos trazer esperança e um grande encorajamento para continuar seguindo ao nosso Deus. Como Jesus nos consola? Como Ele te consola? Afirmando que somos amados pelo Pai Celestial, corrigindo as imperfeições da nossa fé e proporcionando a sua paz por meio de seu triunfo. Queria deixar com os irmãos 3 aplicações. Aproprie-se do amor do Pai. Você tem consciência de que é amado por Deus? O amor de Deus faz sentido na sua vida, diante das suas dificuldades? Você entende isso? Você já apropriou-se dessa realidade? Ou não? Você acha que esse amor de Deus, o amor do Pai é para outras pessoas, mas para você, não. A Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo são amados por Deus. Independente daquilo que você faça, Jesus pagou o preço pelo seu pecado. O Pai enviou Jesus Cristo para pagar o preço do seu resgate. E nesse sentido, você é amado. Há muitos cristãos que há muito tempo estão na igreja, mas vivem como órfãos do Pai Celestial, como eu já disse. Que não têm esse relacionamento com o Pai, que vivem distantes do Pai. Mas tenha consciência, meu irmão, aproprie-se dessa realidade. Você é amado. Nada pode mudar o amor do Pai por você. Porque por meio de Jesus Cristo, você, todos nós, seremos eternamente amados. Quando passamos por aflições, temos essa tendência, meus irmãos, de achar que Deus está distante de nós. Mas Ele não está.
Ele está bem perto de nós. Segunda aplicação, aprofunde sua comunhão com Jesus. Como que está a sua comunhão com Jesus? Está esfriando? Ela está num nível satisfatório? Todos nós somos chamados a desenvolver essa comunhão com Cristo para que a nossa fé, ela concentre o aspecto essencial da pessoa e da obra de Jesus. E há muitas maneiras que nós podemos desenvolver uma comunhão mais vibrante com Jesus. Vários meios, pela leitura da Bíblia. Através de uma conversa com alguma pessoa da igreja, algum irmão, algum líder, através da oração. Dessa forma, através daquela constante de sempre querer estar buscando ao Senhor e querendo sempre mais da parte do Senhor. O fato é que nós precisamos desenvolver uma comunhão mais eficaz com Jesus para que a nossa fé se torne uma fé mais sólida. E por fim, experimente a paz de Cristo em suas aflições. Experimente a paz de Cristo em suas aflições. Então surge a pergunta: como posso desfrutar dessa paz? Parece que minhas aflições são tão grandes que eu não vejo como encontrar paz diante disso. Então nós podemos encontrar paz através do consolo do Espírito Santo. E está disponível a nós. Quando Jesus disse que partiria, Jesus falou: olha, gente, preocupa não, que eu vou mandar para vocês o Consolador. Ele vai falar de mim para vocês. E aí Jesus, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Nós podemos encontrar essa paz nas aflições, porque o Espírito Santo nos consola, nos conforta e traz encorajamento. Mas há uma outra forma de encontrar paz nas aflições, crendo na vitória consumada de Cristo na cruz. A vitória de Cristo é nossa vitória, pois nós estamos unidos a Ele. Não podemos obter paz nas aflições. Nós, queridos, podemos obter paz nas aflições, porque o Espírito Santo é presente, porque o Espírito Santo está conosco e nos consola, mas também porque Cristo venceu as nossas lutas. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o pecado. Nesse sentido, nós podemos encontrar paz nos nossos piores momentos. Que Deus nos abençoe. Que Deus encoraje o seu coração. E que você possa desfrutar dessa paz que nós já desfrutamos dela. Mas haverá um dia em que essa paz será plena, quando encontrarmos com nosso Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos diante da presença do Senhor e queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, as nossas lutas, as nossas dores e também as fragilidades da nossa fé. Nos ajude, Senhor, nos ajude
a encontrar paz no meio das nossas lutas e dores. O Senhor sabe que não é fácil, mas pela graça do Senhor nós podemos obter este consolo. Ó Deus, nós clamamos a Ti, nos ajude, Senhor, que possamos ter uma fé mais vibrante no Senhor e ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Nos abençoa, Senhor, eu te peço. Ajude os nossos irmãos que estão passando por lutas, por suas aflições, que eles possam desfrutar dessa paz que está disponível hoje mesmo para nós. Nos ajuda, Senhor, nos abençoa, Pai. Derrama o Teu consolo e o Teu conforto na vida da Tua igreja. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.